Na vida espiritual, meio termo não pode ser encontrado. Ou você serve a Cristo ou é escravo do pecado. Samuel era um homem de oração, mas para Saul era um tanto faz. Assim ele se tornou presa fácil dos ardis de Satanás. Esse é o capítulo 13 do primeiro livro de Samuel e somos gratos de coração por nosso bom Pai do céu, que tem trazido você a esse canal, que tem ensinado a palavra dele, que tem feito você ficar mais aproximado dele. Então curta, compartilhe, divulgue o canal para que outras pessoas também aprendam do Senhor. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e fez isso por 42 anos e teve muitos desafios para enfrentar. Ele escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Miquimás e nos montes de Betel. Os outros desses guerreiros de Israel foi com Jonatas para o acampar. Os outros que voltassem para casa, Saul os ordenou, e os guerreiros de Jonatas em Gibeá, junto com Jonatas, atacou. Sobre essas coisas os filisteus foram informados e, de acordo com a ordem de Saul, as trombetas naquele arraial foram tocadas, que os hebreus fiquem sabendo disso. Saul assim ordenou, e todo Israel ficou sabendo, e para a guerra contra os filisteus, um grande povo se ajuntou. Com 3.000 carros de guerra, os filisteus vieram para lutar. 6.000 condutores de carros, com areia que está lá na praia do mar. Eram esses soldados em Miquimás e eles foram se acampar. Que a situação estava difícil, perceberam logo os soldados e que seu exército estava sendo muito pressionado. Então, nos buracos e nessas cisternas, entre as rochas e nos poços, o povo de Israel foi agora direcionado. Alguns hebreus até atravessavam o Jordão para chegar em Gileade, que ficava do outro lado, lá na terra dos seus irmãos. Eles estavam tremendo de medo. Os que ficaram com eles, os soldados, e ele esperou 7 dias, o prazo que Samuel tinha a ele determinado. Mas o povo de Israel começou a se dispersar e Saul também começou por causa disso se preocupar. Tragam-me o holocausto, a oferta de comunhão. E Saul ofereceu o holocausto que chegou ali, que entregaram em suas mãos. E quando ele terminou de oferecer, Samuel logo chegou. Saul foi logo para saudá-lo e Samuel lhe perguntou: o que foi que você fez? E Saul foi lhe falando: quando eu vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado, como nós estávamos combinando, e os filisteus em Miquimás contra nós estavam reunidos, eu pensei, os filisteus virão, com garra e com força nos atacarão e nós estaremos perdidos, que me matariam em Gilgal. Foi isso que eu pensei. Eu senti-me assim obrigado a oferecer o holocausto, já que ao Senhor eu não busquei. Samuel disse como se fosse um tolo: você agiu neste momento, desobedecendo ao Senhor, transgredindo o seu mandamento. Se ao Senhor, o seu Deus, você tivesse obedecido, para sempre o seu reinado sobre Israel já teria se estabelecido. Mas agora seu reinado não permanecerá. E um homem segundo o coração, o Senhor vai procurar. Um líder para o povo, ele sim irá designar. Então Samuel de Gilgal foi partir e para Gibeá, na cidade de Benjamim. E cerca de 600 homens, Saul estava acompanhado, porque esses soldados, por ele, tinham sido contados. Era Saul, Jonatas, os soldados que ficaram acampados em Gibeá, enquanto que os filisteus estavam do outro lado, no lugar chamado Miquimás. E uma tropa de ataque saiu do acampamento em 3 divisões dos filisteus em determinado momento. Uma foi em direção a Ofra, a outra foi para Bet-horon e a outra para Zebuim, que era a fronteiriça região. Ferreiro em todo Israel naquela época nem havia, porque que fizesse espadas e lanças, o povo filisteu não queria. Eles tinham que ir aos filisteus para afiar os seus arados, as suas enxadas, as suas foices e até os seus machados. 8 gramas de prata eles tinham que pagar para enxadas e os rastelos eles poderem afiar. E mais 4 gramas de prata
para os tridentes serem afiados, as pontas das ferramentas, inclusive somente as pontas daqueles seus machados. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado tinha arma na mão, a não ser Saul e Jonatas, que para isso era uma exceção. E um destacamento dos filisteus deu de se organizar ali no desfiladeiro que fica em Miquimás. Amanhã nós vamos ver o restante dessa história. O que aconteceu com esse desfiladeiro? Como é que eles venceram essa luta, já que eles não tinham arma, somente Saul e Jonatas tinham uma espada na mão, os outros eram com porretes, com pedras. Como é que eles venceram essa batalha? Quando Deus está do nosso lado, nós podemos vencer qualquer batalha. Sem Ele não dá. Nós vemos aqui que Deus rejeitou Saul. Por quê? Detalhes, meu querido. Um homem como Saul não deveria oferecer sacrifícios. Isso era um trabalho para um sacerdote. O sacerdote, profeta e juiz era Samuel. E Saul não teve paciência de esperar. Você também tem sido impaciente? Espere, calma, aguarde. Jesus diz que vem e quando Ele vier tudo vai se resolver. Até lá, precisamos aguardar. Que você aguarde feliz, acompanhado da presença do Senhor e sendo reavivado pela palavra dEle. Até amanhã.